que possamos fechar nossos olhos, aquietar a nossa mente e vamos nos sintonizar na prece de abertura, pedindo a Jesus, Mestre querido, que neste momento em que nos encontramos reunidos em Teu nome, possamos juntos celebrarmos esta doutrina de luz que nos mostra os caminhos do bem e do amor. Que possamos caminhar com passos firmes, com segurança e com fé, amparando aqueles que necessitam mais do que nós mesmos. Que nunca, em tempo algum, partam de nossos corações injúrias e violências contra nossos semelhantes. Que aprendamos a ser mansos e pacíficos como nos ensinou, Mestre amado. Ampara-nos a todos e permita, Senhor, que nossos mentores, que aqui se encontram reunidos em Teu nome, possam nos assistir, auxiliando-nos na compreensão da lição de hoje e em sua aplicação em nossos dia a dia. Assim, amparados e protegidos, em Teu nome, Mestre, e com Tua permissão iniciamos nosso Evangelho do Lar. Permaneça conosco e que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bem-vinda, Andréia. Nossa reflexão, antes de darmos início à leitura do Evangelho, é do livro Fonte Viva. Lá no item 126, nos fala: ajudemo-nos sempre. E quem é o meu próximo? Lucas, capítulo 10, versículo 29. Essa reflexão, que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, nos relata e nos faz que cada um de nós possamos entender e compreender o sentido de ajudar e quem devemos ajudar. Então, Emmanuel nos diz: o próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Em suma, é por todos os modos a criatura que se avizinha de nossos passos, como a lei divina recomenda: amemo-nos o próximo como a nós mesmos, preparando-nos para ajudar infinitamente. Se temos pela frente um familiar, auxiliemo-lo com a nossa cooperação ativa. Se somos defrontados por um superior hierárquico, exercitemos o respeito e a boa vontade. Se um subordinado nos procura, ajudemo-lo com atenção e carinho. Se um malfeitor nos visita, pratiquemo-nos a fraternidade, tentando, sem afetação, abrir-lhe os rumos novos na direção do bem. Se o doente nos pede socorro, compadecemo-nos de sua posição qualquer que seja. Se o bom se socorre de nossa palavra, estimulemo-lo o que se faça melhor. Se o mal nos busca a influência
amparemo-lo sem alarde para que se corrija. Se há cristianismo em nossa consciência, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos destinos. Um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto, pesando na economia da coletividade. No Evangelho, a posição neutra significa menor esforço. Com Jesus de perto, agindo intensivamente junto deles, ou com Jesus de longe, retardando o avesso da luz, e sabemos que o Divino Mestre amou e amparou, lutou em favor da luz e resistiu à sombra até a cruz. Diante, pois, do próximo que acerca do teu coração cada dia, lembra-te sempre de que estás situado na terra para aprender e auxiliar. Nossa, que mensagem profunda, né? Muito profunda essa mensagem de Emmanuel, que se encaixa com tanta perfeição no nosso Evangelho no lar hoje, que fora da caridade não há salvação. E o que é preciso para ser salvo? Será que realmente a gente consegue entender o sentido desse título? O que é preciso para ser salvo? Será que basta a gente só amar, perdoar? E o resto, onde fica? Um todo, nesse ensinamento que Emmanuel acabou de nos mostrar, que tudo que temos que fazer no nosso dia a dia, seja com quem for, seja em pensamento, em atitude, em gestos, é importante para o nosso desempenho interior. Entender e compreender as pessoas como elas são é difícil. Mas quando passamos a nos conhecer a si mesmo, passamos a nos amar, nos respeitar, nos aceitar, mas não nos acomodar. Passamos a mudar com as nossas atitudes. Quando Jesus vier acompanhado de todos os anjos, irá sentar-se no trono de sua glória. Está aqui no nosso Evangelho. O que ele nos diz sobre isso? Quando Jesus vier acompanhado de todos os anjos e sentar ao nosso lado. Imaginem ele sentado aqui do nosso lado agora e nos envolvendo com toda amorosidade, aquilo que ele nos oferece, que é o melhor que ele tem. Esse melhor é a caridade, que ele compartilha com todos os irmãos, que foi dado a ele em ser esse governador do planeta Terra. Veja que missão que ele tem, governador. E foi dado a nós tarefas para que a gente possa desafiar e colocar em prática aqui hoje, agora, nesta linda vida, onde podemos respirar, onde podemos caminhar, podemos falar, podemos abraçar, podemos sentir, podemos ouvir, falar, chorar, rir. Mas o que é preciso para poder entender onde devemos nos melhorar? Então vamos ver o que o Evangelho nos fala, que
E quando todas as nações estiverem reunidas, ele irá separar os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então Jesus dirá para aqueles que estiverem à sua direita: venham, abençoados do meu Pai. Tomem posse do reino que foi preparado para vocês desde o início do mundo, porque eu tive fome e me deram de comer, tive sede e me deram de beber, tive necessidade de abrigo e me abrigaram, estive nu e me vestiram, estive doente e foram me vestir, estive na prisão e foram me ver. Os justos, então, vão perguntar a Jesus: Senhor, quando foi que o vimos com fome, com sede, sem abrigo, sem roupas, doente ou na prisão, e lhe oferecemos assistência? E Jesus responderá: em verdade eu digo a vocês que todas as vezes que fizeram isso a um desses pequeninos, foi a mim mesmo que fizeram. Ele dirá em seguida aos que estiveram à sua esquerda: malditos, afastem-se para longe de mim. Vão para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e todos os seus seguidores, pois tive fome e não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Tive necessidade de abrigo e não me abrigaram. Tive nu e não me vestiram. Estive doente e não na prisão e não foram me visitar. Quando ele se refere aqui o lado bom e o lado negativo, né? A gente tem que deixar bem claro que ele não está se referindo que vamos para o mármore do inferno, né? Vamos lá queimar lá no meio do fogo, junto ao diabo. Isso ele usa no figurativo, porque para que a gente possa entender, né, ligeirinho, que o inferno somos nós que criamos dentro de nós. Assim como existe o céu e o inferno, que é o céu. O que a gente entende o que é o céu? Nuvens, né? O céu azul, ou talvez lá do outro lado daquelas nuvens existe um paraíso. E lá embaixo da terra, né, a gente imagina que seja o inferno. Mas tudo isso, céu e inferno, essa existência está dentro de nós. Exatamente. Eu vou criar um céu, mas como que eu vou criar esse céu? Com as minhas atitudes. Assim como eu posso criar o céu, eu posso criar o inferno. Céu é a minha transformação moral, é aquilo que eu vou plantar. Se eu plantar algo bom, eu vou colher algo bom. E nesse plantar, eu vou incluir tudo aquilo que faz parte aqui na terra, na minha caminhada. E o inferno são as minhas atitudes que não são boas. É aquilo que eu prejulgo, é aquilo que eu condeno, é aquilo que eu acho que é o certo, né? Aquilo que não me dá nada de bom, bem pelo contrário, me transforma em uma pessoa amarga, uma pessoa má, uma pessoa que só pensa em si, e uma pessoa que automaticamente, quando ela é má, egoísta, o que ela vai oferecer para o seu próximo? Então eu pergunto, o que é preciso para ser salvo é rever os nossos conceitos, é rever realmente o que eu estou fazendo dentro da caridade e na humildade. O que realmente eu ofereço de bom, aonde eu posso trabalhar. Tudo que não é
virtude boa, que é o orgulho e o egoísmo. Então, o orgulho e o egoísmo faz parte do inferno. A caridade, unida com a humildade, faz parte do céu. Então, quando se refere que bem-aventurados os pobres de espíritos, ou seja, os humildes, né? Porque é deles o reino dos céus. O que é esse reino? O que são humildes? Aonde eu posso buscar essa humildade? É trabalhando as minhas imperfeições, né? E colocando em ação todos os dias, primeiro para comigo, e buscar depois na prática para com aqueles que estão mais próximos de mim. Enquanto nós tivermos o orgulho, o egoísmo, vai se tornar difícil, até para que a gente possa realmente, né, praticar a verdadeira caridade. Porque a verdadeira caridade, ela é a única condição para alcançar a felicidade. Muitas vezes a gente diz assim, que eu não tenho tempo, eu não tenho condições, eu não gostaria de assumir nenhum compromisso, né? Muitas vezes a gente reclama que se sente sozinha, estou na solidão, que eu faço tanto pelos outros e ninguém faz nada por mim. Mas se tu analisar que solidão, tu pode transformar essa solidão em que tu pode ser solidário. O que é ser solidário? É se doar, é buscar o aprendizado e também se dar a oportunidade de oferecer aquilo que tu tem para alguém. Não é só o material. Como disse Andréa, buscar e achareis. Então, é doar algo naquele momento que talvez a gente até desconheça que tenha, né? Um bom dia, um sorriso, uma palavra, uma ideia para alguém que talvez esteja perdido, varrer um pátio e visitar alguém, né? Ligar para alguém que faz tanto tempo que não fala e procurar saber como está aquela pessoa. Então, o que é preciso para ser salvo não é só do material que se vive o homem. Tudo isso que hoje nós estamos passando no planeta Terra, se nós analisarmos, né, buscar lá no nosso fundo, do mais íntimo e nos conectarmos com esse Deus, com Jesus e com esses bons amigos, nós vamos ter as respostas. As respostas que são necessárias para que a gente possa manter o nosso equilíbrio, né? Que a gente possa ser útil, que a gente possa amenizar algumas coisas que para com algumas pessoas ainda é tão difícil. Muitas pessoas acham que a brutalidade, o material, o julgamento, a condenação é o caminho. E não é esse o caminho. Por mais que passamos uma situação muito difícil na nossa vida, eu digo para mim todos os dias, por mais que a dor seja intensa, eu acredito que tudo é necessário. Tudo foi necessário, né? Quando a gente passa a não nos revoltar, quando a gente passa a acreditar que é crescimento, é desprendimento, é evolução, é maturidade,
são novas provas, isso mesmo, Dulce. É como tu está fazendo uma faculdade e tu está estudando, e aí tu vai ter que prestar provas para saber como anda o teu conhecimento. Será que tu conseguiu assimilar aquilo que tu aprendeu uma vida toda, ou esse ano, enfim? Nós temos que passar por as provas, porque são elas que vão nos mostrar o quanto nós mudamos, crescemos, entendemos, compreendemos e precisamos ser pessoas melhores. Então, no quadro em que Jesus nos apresenta o juízo final, é necessário separar o que é apenas linguagem figurada. Ele falava ao homem capazes de compreender as questões puramente espirituais. Por isso, devia apresentar imagens materiais surpreendentes e capazes de aprisioná-los para que essas imagens fossem aceitas da época. Jesus reservou para o futuro a verdadeira interpretação à sua palavra e dos pontos sobre os quais não podia explicar claramente. Então, se ele usou aquele termo, né, que tu vai lá pro inferno, né, que tu vai sofrer do lado daquela criatura, talvez era necessário falar naquela linguagem para que aquelas pessoas daquela época pudessem entender. Mas hoje nós, em pleno século XXI, a gente com tanto estudo, com tanto esclarecimento, com tanta tecnologia que nos favorece buscar informação, até quando a gente vai ser uma pessoa aprisionada a essas pequenas, né? Essas coisas que muitos ainda preferem carregar dentro de si do que se libertar, acreditando que existe alguém que vai lá e vai te castigar. Quem vai te castigar, eu digo com muita clareza, somos nós mesmos que vamos nos torturar depois, vamos nos culpar, vamos entrar em sofrimento, em arrependimento, que é uma dor terrível, né? Então, nós temos que buscar sempre o equilíbrio, o entendimento, buscar dentro de si aquilo que tem de melhor, né, e oferecer para aqueles que ainda estão na nossa caminhada, às vezes dentro da nossa casa. André diz que devemos nos corrigir, primeiro nos corrigir, porque só assim a gente vai poder ter a sabedoria de saber entender aqueles que ainda não conseguem corrigir a si mesmo. Se é tão difícil para nós, né, nos corrigir a si mesmo, imagina para eles que não têm ainda, que não estudam, que não acreditam no Evangelho, na sua transformação moral. Eles acham que isso aí é babaquice, mas um dia eles vão acordar assim como nós acordamos, não é verdade? Então, meus amados, que nosso coração ele possa sempre ser receptivo, caridoso, paciente, que a gente possa trabalhar as nossas enfermidades, né? Que ela é importante. A enfermidade é a purificação do seu perispírito, do seu espírito, do seu corpo. Imagina, se a gente soubesse o quanto esse corpo ele é um bem precioso, nós não cometeríamos tantos danos. Mas como nos foi dada a oportunidade de reencarnar e que tivesse o véu do esquecimento,
Então, vocês imaginam se a gente lembrasse de tudo aquilo que a gente fez lá atrás. Como seria dolorido, né? Hoje eu postei, gravei uma mensagem que eu coloquei no YouTube, sobre o esquecimento do passado. E eu vou compartilhar aqui com vocês, para que vocês possam escutar e refletir no que nós estamos aqui falando agora, se não faz sentido, né? A necessidade de esquecer aquilo que foi cometido em outras existências. Então, Emmanuel, sempre com a sua, eu digo assim, com a sua sabedoria infinita, nos ensina tantas coisas. Basta a gente acreditar, basta a gente praticar no nosso dia a dia aquilo que nós temos aí, nos livros, nós temos em estudos, tudo aquilo que nos ensina para que possamos nos tornar pessoas melhores. Então vamos ouvir aqui o que o Emmanuel quis nos dizer sobre vidas passadas. Vamos ouvir? Olá, queridos amigos, é com muita alegria que estou aqui trazendo uma pequena reflexão da semana, onde Emmanuel, através de Chico Xavier, nos fala sobre o esquecimento das vidas passadas. Ele nos diz que não nos lembramos das vidas passadas, e nisso está a sabedoria de Deus. Se lembrássemos do mal que fizemos ou dos sofrimentos que passamos, dos inimigos que nos prejudicaram ou daqueles a quem prejudicamos, não teríamos condições de viver entre eles atualmente. Pois muitas vezes os inimigos do passado hoje são os nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, nossos amigos, que presentemente se encontram junto de nós para a reconciliação. Por isso existe a reencarnação. Certamente, hoje estamos corrigindo erros praticados contra alguém, sofrendo as consequências de crimes perpetrados ou mesmo sendo amparados, auxiliados por aqueles que no pretérito nos prejudicaram. Daí a importância da família, onde se costumam reatar os laços cortados em existências anteriores. A reencarnação, dessa forma, é a oportunidade de reparação, como também oportunidade de devotarmos nossos esforços pelo bem dos outros, apressando nossa evolução espiritual. Quando reencarnamos, trazemos um plano de vida, compromissos assumidos perante a espiritualidade e perante a nós mesmos, e que dizem respeito à reparação do mal e à prática de todo bem possível. Se a provação te aflige, Deus te conceda paz. Se o cansaço te pesa, Deus te sustente em paz. Se te falta a esperança, Deus te acrescente a paz. Se alguém
te ofende ou fere, Deus te renove em paz. Sobre as trevas da noite, o céu fulgura em paz. Ama, serve e confia, Deus te mantém em paz. Então, queridos amigos, que possamos refletir nessa mensagem que Emmanuel nos proporcionou através do nosso irmão Chico Xavier. Que saibamos ter a compreensão, a tolerância para com aqueles que ainda não conseguem nos ver com amorosidade. Busquemos sempre, através das preces, o equilíbrio necessário para que possamos desenvolver em nossa caminhada as virtudes que cada um assumiu perante o Pai. Em nome do vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos. Vibramos amorosamente pelo nosso Brasil, imaginando o seu contorno todo iluminado, e que essa luz seja forte o suficiente para iluminar nossos governantes, envolvendo-os com muito amor e justiça. Também peço por Portugal, que a luz se faça presente em cada coração. Vamos vibrar por todas as religiões que divulgam o Evangelho de Jesus e por todos os espíritos com tarefas evangélicas. Vamos vibrar por todos aqueles que sofrem, que estejam doentes do corpo e do espírito, pelos desempregados, pelos que estão passando por depressão, pelos idosos, pelas crianças, por nossa casa espírita que nos acolhe, e por todos os trabalhadores e trabalhos ali realizados, por todos colaboradores e assistidos. Vamos vibrar por todos os lares da terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia, por todos aqueles que nos pedem preces, pelo nosso lar e pelos nossos queridos, imaginando a figura meiga de Jesus entrando pela porta principal e deixando um rastro de luz que ilumina todos os ambientes, e essa luz transborda por portas e janelas e vai envolvendo a toda a vizinhança. E assim pedimos a Deus permissão para vibrarmos por nós mesmos, criaturas ainda tão necessitadas do amparo e da misericórdia divina. Que nossas águas possam ser fluidificadas a fim de obtermos o bálsamo para nossas dores e os medicamentos necessitados para a nossa saúde física, espiritual e mental. Agradecemos a Deus, nosso Pai bondoso, por todas as bênçãos, e a Jesus, nosso Mestre, pelo coração bondoso, e por esta oportunidade de estudarmos, realizarmos e refletirmos em torno do Teu Evangelho de luz. Que possamos estar agora mais fortalecidos e esclarecidos, que possamos rever nossas atitudes, avaliando nosso comportamento, reconhecendo nossos erros e nos dispondo a modificá-los. Que possamos, Mestre amado, nos tornarmos pessoas melhores, merecedoras do Teu amor e da Tua luz. Que Tua paz nos envolva sempre.
que assim seja, hoje. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Assim seja.